A gente tem números preocupantes em todo o país, mas claro que a gente olha com especial atenção nesse momento para São Paulo. A gente conversa agora com o presidente do Conselho, diretor do INCOR, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Roberto Calil Filho. Muito bom dia para o senhor, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia a todos. Bom dia. À disposição. Bom, queria começar perguntando diretamente sobre o cenário que o senhor observa, né? Inclusive no seu dia a dia, o que a gente tem observado dessa ocupação, dessa demanda por leitos em São Paulo e por atendimentos também. A gente falava agora há pouco, né? A situação no Albert Einstein é preocupante, inclusive, para quem não tem nenhuma relação com a Covid-19, né? Pessoas que têm outras enfermidades ou que precisam de outros tipos de atendimento. Qual a situação que o senhor pode nos contar deste momento? Não, a situação é muito preocupante, porque a Covid está aumentando, as pessoas não estão se cuidando, quer dizer, não precisa falar, mas distanciamento, aglomerações, o não respeito ao uso de máscara, quer dizer, as medidas protetivas as pessoas estão esquecendo. Né? O vírus, a incidência de contaminação está aumentando, mortes estão aumentando, os hospitais estão em colapso, que você já colocou, né? E o cenário é muito ruim. Então, o que precisa é uma ajuda urgente das pessoas. Tomarem as medidas protetivas, evitar aglomeração, uso de máscara. E todo mundo sabe, mais o que acontece está sendo o abandono dessas medidas protetivas. Isso vai ser uma tragédia nesse mês de março, pior, na minha opinião, do que aconteceu em fevereiro. Estamos no pico de uma tragédia. Essa é a minha opinião. É muito forte quando a gente ouve isso, é muito preocupante e precisa servir de alerta para as pessoas, né? Me incomoda um pouco quando as pessoas escrevem, mas vocês fazem terrorismo e tal. Não, gente, a situação é dramática, é trágico mesmo. Não é terrorismo, veja, o que nós estamos vendo é aumento da incidência das internações. De novo, os hospitais colapsados, tanto a rede privada quanto a rede pública também aumentando o número. Você veja São Paulo, interior de São Paulo, cidades fechando. No país inteiro a incidência está aumentando, mas, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês nós temos uma fila, por exemplo, de pacientes esperando vaga em UTI. Nós não temos nem previsão de atender esses pacientes, por exemplo. Estou te dando um exemplo pontual, mas de uma maneira geral os hospitais estão completamente entrando em colapso, né? A incidência aumentando, e você, claro, tem que atender causas e emergências não Covid, infartos, cirurgias de emergência, e óbvio, a vida continua, as pessoas ficando doentes, e os hospitais estão colapsados, né? Então, tem que, obviamente, até a vacinação, ela progredir mais, porque por enquanto o número de pessoas vacinadas é pífio, é mínimo, né? Então, até que as pessoas se vacinem, a população em massa se vacine, mesmo com a vacinação, existe um problema. As pessoas que você escuta que já se vacinaram, já me vacinei, eu não vou usar máscara. Não é assim. Você vai se contaminar. Então, independente da vacinação, sim ou não, as medidas de proteção têm que ser seguidas. O uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomeramento. Quer dizer, está numa situação de emergência máxima. O mês de fevereiro já foi muito ruim e o março está começando de uma maneira que pode ser trágica. Então, isso não é terrorismo. Isso é uma realidade. As pessoas estão morrendo. Então, e gente jovem também, né? Isso não é coisa mais do paciente, porque o conceito que se tem também, não. A doença mata pessoas que têm comorbidade, acima de 60, 70 anos, não. Jovens também estão sendo acometidos. Você entra nas UTIs, tem muito jovem entubado e no estado crítico. Então é uma situação que todo mundo tem que ajudar. Os governos, a população, a mídia, quer dizer, é uma guerra. É uma guerra e estamos perdendo a guerra. Perdendo a guerra por vírus. Essa é a mais triste afirmação, na minha opinião pessoal. Dr. Calil, o senhor falou um pouco aí sobre os jovens, né? Foi possível, portanto, notar essa mudança no perfil do paciente com Covid-19, que hoje está internado nos hospitais? Hoje ele tem uma faixa etária bastante diferente daquela de um ano atrás, do início da pandemia? O que eu estou te dando não é um dado estatístico, sim, é mais uma percepção pessoal. Você vê, há um ano atrás, você não via, você via uma população um pouco mais idosa. Hoje, alguns colegas que eu tenho conversado, você é uma população mais jovem nas UTIs, 28, 30, 40 anos, ficam entubados na UTI. Então,
Ou seja, essa população mais jovem tem que se cuidar também, que é, teoricamente, a população que menos se cuida, né? Então, o vírus ele não está escolhendo mais o idoso, o comorbidade, ele está atingindo a população toda com uma agressividade muito grande. Ou seja, estamos perdendo a batalha para o vírus. Eu queria perguntar para o senhor sobre o pós, né? Eu sei que o senhor tem observado um pouco as sequelas que a doença deixa nas pessoas e às vezes a gente se preocupa só com o momento da internação, que claro, é crítico, mas tem um depois, né? O que acontece, que sequelas a gente tem observado, que consequências a Covid-19 tem deixado às pessoas que se recuperam? Então, várias sequelas. Então, os pacientes mais graves, inclusive, tem que se conscientizar. Por exemplo, eu fiquei na UTI, vamos supor, o paciente foi na UTI entubado, se graças a Deus se recuperou e foi de alta. Ele precisa ter um acompanhamento médico de rotina, pois podem ter sequelas mais tardias, tanto pulmonares como cardíacas, como agredindo outros órgãos também. Então, a Covid, nós estamos vendo que tem a chamada até síndrome pós-Covid. Então, são doenças pós a fase aguda da doença. Então, não é porque eu tive Covid, fiquei na UTI, e, por exemplo, eu estive alta, eu estou completamente isento de complicações. Não. Eu estava lendo um artigo, até na imprensa, e os pacientes intubados, não me engano que pesquisa foi publicada, posso estar cometendo até um erro, mas não, foi amplamente publicado, que 6 meses, os primeiros 6 meses após a alta de pacientes que ficaram na UTI crítico, 1/4 morreram de outras complicações, 25%, isso é muito grave. Então é uma doença que ela agride tanto na fase aguda como depois. Eu costumo brincar, entre aspas, para os pacientes se cuidarem mais, que Covid é uma doença que mata antes, durante e depois. Então, a agressividade. Então, essa síndrome pós-Covid, essas doenças pós-Covid, elas estão aparecendo, e isso vai ser um problema sério de saúde pública, porque isso vai ser a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª onda, sei lá que onda que vai ser, porque, veja, as instituições hoje, elas estão já em colapso atendendo a fase aguda do Covid. Vocês imaginem, já começa a aparecer doenças provocadas pela Covid, tanto cardíacas como sequelas pulmonares, como cerebrais, e isso, o sistema, tanto público como privado, vai ter que absorver, e isso vai colapsar mais ainda o sistema. Não é só o atendimento agora, né? Vai ser um trabalho aí de longuíssimo prazo de profissionais da saúde, de instituições da saúde atendendo essas pessoas. Sim. A gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Roberto Calil Filho, presidente do Conselho Diretor do INCOR, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, Dr. Calil, mais uma vez pela gentileza e bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, bom dia.